Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional diário. Muito prazer, quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Ana Paula Luz, que o Eterno te abençoe, nos abençoe abundantemente. O Salmo 18 é um salmo longo, mas muito revelador. O salmista ele vai começar o salmo falando uma frase linda ao Senhor. Ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha, rochedo, libertador, lugar forte, fortaleza, refúgio, escudo, força, salvação, baluarte. E ele termina no versículo 50 dizendo: ele dá grandes vitórias ao seu rei. Então nós tomamos posse nessa manhã. O Senhor dá grandes vitórias aos seus filhos nessa terra. O Senhor derrama da sua vitória sobre a minha vida, sobre a sua vida. E Ele cuidará de nós desde o dia de hoje até o último dia da nossa vida. Vamos então continuar nossa leitura do versículo 8 até o versículo 17. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo devorador, carvões se acenderam dele, abaixou o céu e desceu, a escuridão estava debaixo de seus pés, montou num querubim e voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo, brasas chamejantes. O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Houve granizo e brasas de fogo, despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou seus raios e os perturbou. Foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, ó Senhor, ao soprar das tuas narinas, enviou do alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. O salmista vai relatar que Deus indignou-se, levantou a sua voz, e isso precisa dizer algo para a gente. Isso precisa deixar claro dentro do nosso coração que Deus tem plena ciência de tudo o que está acontecendo com a gente. Ele nos cerca com seus anjos. Deus vê o que acontece e no tempo oportuno Deus levanta a sua voz. O salmista vai dizer: ele levantou a sua voz, espalhou meus inimigos, tomou-me do alto, tirou-me de muitas águas. Às vezes a gente passa por angústias que parece que não tem fim. Como encarar uma doença incurável, como encarar uma dívida, às vezes, que a gente olha e pensa, isso é impagável. Como encarar um casamento que não se acerta, ou um divórcio que deixou tantos traumas. Então as dores vão tomando conta, porém o Senhor não mudou. Nesse caso aqui, Davi estava passando por uma perseguição fora da curva, mas ele vai dizer claramente que o Senhor enviou do alto e o tomou. E aqui o que vem na minha mente é: Deus tomou Davi como uma criança é tomada pelos braços do seu pai. No Salmo 40, Davi menciona que Deus o tirou de um charco de lodo. O que a gente vê aqui é que Deus permite que algumas portas se fechem, porque Ele tem melhores para nós. Davi, ele estava muito confortável como genro de Saul, muito confortável como um guerreiro aclamado. Porém, o que Deus já tinha para Davi
Era um reinado e grande era a responsabilidade. Obviamente, o fato de Deus estar com Davi o tempo todo fazia com que Saul e qualquer outra pessoa visse o poder de Deus sobre a vida daquele homem. E isso despertou em Saul não só uma inveja, mas uma necessidade de se defender. Davi, infelizmente, teve que passar por tudo que ele passou. E Deus não podia controlar as reações de Saul, porque Deus não controla as nossas reações. Saul, infelizmente, havia sido rejeitado por Deus. Então, o fato de Davi carregar essa presença de Deus, carregar as bênçãos do Senhor de uma forma maravilhosa, era visível o poder de Deus na vida de Davi. A partir do momento em que a gente decide andar com Deus do jeito dele, algo acontece conosco. Quando o Espírito sela, o povo de Deus carrega uma promessa. Muitos que estão de fora olham e não entendem como que a gente consegue ultrapassar tanta dificuldade, porque quem está de fora não entende o que nós vivenciamos, o que nós temos. Temos o favor do Senhor. Davi tinha o favor do Senhor. Deus, ele tinha para Davi e ele tem para você e para mim uma porta e um futuro muito melhor, maior e muito mais excelente. Se alguma porta fechou-se na sua vida, se algo aconteceu, fugiu do seu controle, lembre-se, Deus está 100% no controle, exatamente no momento em que nós perdemos o controle. Sabe um pai que está de olho no filho? Ele tem 2 anos, imagine, ele vai andando e o pai está de olho. O filho às vezes nem vê. Então, às vezes ele tomba e cai, mas o pai vai lá antes da queda e segura nos braços. Assim é o Senhor. O Senhor irá virar a chave da humilhação. O Senhor virou a chave da vida de Davi. Porém, Davi teve que esperar o agir do Senhor. Ele virou a chave da humilhação, da escassez. E com certeza Jesus venceu naquela cruz para que todo e qualquer desafio e situação que a gente possa encarar, seja invocando o Senhor e acreditando que Ele é aquele que trabalha para aqueles que nele confiam. E no final de tudo isso, a gente possa dizer o que Davi disse: eu te amo, ó Senhor, força minha, mas eu necessito de ti. Não apenas quando eu estou em apuros. Estar contigo é uma necessidade. Tu és a minha comida, tu és a minha bebida, tu és o meu renovo, tu és a minha inspiração, tu és a luz que ilumina-me quando as trevas se aproximam, tu és aquele que me sustenta, tu és aquele que fala bem de mim nas minhas costas, diante de todo e qualquer erro que eu possa cometer. A tua fé continua intacta, me vendo através dos olhos do teu filho, acreditando e investindo em mim, para que no final tudo dê certo. E aí a gente possa dizer: força minha, rochedo, lugar forte, libertador, meu Deus, minha fortaleza, refúgio, escudo, salvação e baluarte. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre de todas as situações que vierem contra mim. Vamos orar? Querido Senhor, nós te amamos. Tu és o nosso tesouro. Espírito Santo, tu és o nosso Pai, o nosso professor, o nosso galardão, o nosso tutor. Tu és o nosso dono. Ninguém investe mais em nós do que o Senhor. E, portanto, eu costumo dizer que tu és o meu empresário. Tu és o grande amor, ó Deus, da minha vida. Tu és o desejado das nações,
o prometido de Jesus. Jesus vai dizer: não fique tristes, porque eu disse que embora que eu ia morrer, se eu não for, o Consolador não vem. É necessário que o Espírito desça e cele vocês, para que a gente possa andar como Davi andou, falar como aquele homem falou e ser como Jesus foi, porque a medida do homem nessa terra é a medida de Cristo, crescer na estatura de Cristo. E aquele que cresce na estatura de Cristo entende as palavras de Davi. Os cordéis de morte vêm, os ataques vêm, porém quando a gente não tem o controle, Senhor, a ponto da gente ter feito tudo, nós entregamos o controle para o Senhor. Você poderia mentalizar aquilo que possa estar, a muralha que possa estar diante de você e dizer isso comigo? Senhor, em tuas mãos eu entrego essa situação, essa questão, e eu creio piamente, sem sombra de nenhuma dúvida, que ela já foi resolvida na cruz, porque tu tens não só solução e vitórias e conquistas para o teu povo. Isso aí é passado. O Senhor nos abençoou, é passado, com toda sorte de bênçãos. Mas tu tens para nós a paz que excede todo entendimento, a alegria que o mundo não entende e o poder que move montanhas, as quais a gente possa falar. Move-te daqui para o outro lado e ela irá. Obrigada por tudo, ó Senhor. Permaneça conosco, porque tu és o nosso bem maior, o nosso galardão e a nossa alegria. Ele usa de grande benignidade para com a sua igreja, que é ungida em Cristo, selada pelo seu Espírito. Ele dá grandes vitórias ao seu povo, onde quer que essa oração chegue do teu agir, do teu poder, da tua cura. Chegue, ó Senhor, do teu mover, o quebrar das correntes. Chegue, ó Senhor, da tua força. Onde quer que essa oração chegue, haja uma transformação completa em tudo aquilo que está bagunçado, Senhor. Seja a tua mão a fazer de uma forma tão miraculosa, tão poderosa e tão tremenda, a ponto das pessoas que estão em volta olharem e quererem conhecer o nosso Deus, mediante aquilo que Ele faz por nós. E isso não é nada diante de tudo aquilo que o Senhor tem para o teu povo, porque tu és bom o tempo todo. Amém e amém. Muito obrigada e até amanhã.